Baseado no capítulo 3 de Daniel, somos insistentemente encorajados a considerar em oração antes de ouvir o que se segue. Nesta porção da palavra de Deus, vemos Sadraque, Mesaque e Abidnego, três dos santos do Antigo Testamento, que foram muito privilegiados por terem sido objetos de uma divina e maravilhosa intervenção para salvá-los de uma morte terrível, e puderam desfrutar de alguns indizíveis momentos na doce companhia do Senhor. Esse foi um privilégio maravilhoso que, sem dúvida nenhuma, iria marcá-los pelo resto de suas vidas. É muito importante vermos o roteiro pelo qual eles alcançaram aquela sublime ocasião. Examinemos suas circunstâncias. Aqueles jovens devem ter sofrido muito ao verem seu país sendo conquistado e eles sendo exilados para um país pagão, distante de Israel. Isso significa que estavam longe da terra que haviam herdado de Deus, e o que era mais distante do templo, o lugar onde Deus habitava no meio deles. E levados para um país estranho, onde Deus não era temido. Poderíamos pensar que essas últimas circunstâncias não seriam de grande importância para muitos dos israelitas, uma vez que o exílio era justamente uma punição vindo de Deus sobre Israel, devido à sua incredulidade e idolatria. Mas aqueles três homens eram diferentes. Eles faziam parte de um remanescente fiel. Isto pode ser visto em sua atitude quando se uniram a Daniel em seu propósito de não serem contaminados com a comida do rei de Babilônia. Eles foram abençoados e, como todos podiam ver, sua saúde foi beneficiada por isso. A fé e fidelidade deles, portanto, são reveladas de uma maneira muito mais forte mais tarde. Por todo o país foi proclamada uma lei pela qual todos deveriam adorar a abominável estátua que havia sido levantada pelo rei, sob pena de morte para aqueles que desobedecessem. Em meio a todo o povo, vemos aqueles três homens permanecendo sós e fiéis a Deus, não dobrando os seus joelhos ao ídolo. Considere por um momento o que significa permanecer firme quando todos os demais cedem, sozinhos em meio a uma nação hostil e ameaçados com a pena de morte. O que faria você em tais circunstâncias? A fé deles é levada a uma prova ainda mais extrema. Após haverem permanecido firmes para o Senhor diante do povo, são levados diante do rei, onde são mais uma vez ameaçados e sua fé em Deus questionada. A resposta deles não tarda. É tão firme quanto fora antes. Confortados com uma morte horrível com a qual são ameaçados, eles continuam confiando totalmente em Deus, sem medo de depositarem suas vidas nas mãos do Senhor. Quantos de nós, diante de um inimigo ameaçador, permaneceríamos confiando totalmente em nosso Pai? E eles apenas glorificam a Deus ao mostrarem sua confiança, mas vão mais além. Estão prontos a morrer? Se esta fosse a vontade de Deus, eles não iriam prostrar-se diante do ídolo, eles não iriam dar honra a uma obra de homem no lugar de Deus, e não iriam desobedecer a Deus de maneira nenhuma. Que grande gozo aquele sacrifício de seus filhos deveria ter sido para Deus. No Salmo 116, verso 15, nos diz: preciosa é aos olhos de Jeová a morte dos seus santos. Sem dúvida alguma,
Era como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Encontramos isso em Filipenses, capítulo 4, verso 18. Os 3 jovens que desafiaram o rei pagão são entregues a seus executores. Estes os amarram e os lançam na fornalha, superaquecida com a ira e o rancor que este mundo tem para com os filhos de Deus. Encontramos isso em João, capítulo 15, verso 18 a 21. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me tem aborrecido a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes vos escolhi eu do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse. O servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também vos hão de perseguir a vós. Se guardaram as minhas palavras, também hão de guardar as vossas palavras. Mas todas essas coisas vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Até mesmo os homens que os empurraram são mortos pelo calor das chamas. Humanamente falando, não há escapatória para os 3 crentes. Mas Deus age. E o incrédulo rei espantado é uma testemunha fiel disso. Ele vê livre os 3 homens que antes estavam atados. Eles caminham nas chamas sem sofrer dano algum. E com outra pessoa em quem o rei reconhece a deidade. O Deus deles não somente os livra, mas também os abençoa com sua presença. Que grande gozo para aqueles homens foi desfrutar da companhia do Senhor. Que momento de incomparável doçura entre as chamas da ira deste mundo hostil. Estaremos prontos para desfrutar da presença do Senhor em meio às circunstâncias adversas que nos circundam? Ou será que as chamas são tudo o que vemos e nos levam a fugir? E mais que isso, será que estaríamos prontos a oferecer nossa vida a Deus para a sua glória? Ou iríamos desonrá-lo por medo de perdê-la? Quando eles são resgatados da fornalha, o rei de Babilônia, o grande rei poderoso conquistador, é derrotado e glorifica a Deus. A grande fé e confiança nos 3 jovens não somente glorificou a Deus em demonstrar temor e obediência a Ele, mas também em derrotar seus adversários, aos quais podem tão somente louvá-lo e reconhecê-lo. Que grande vitória para a qual eles estavam prontos a pagar um grande preço. Eles não foram como muitos de nós que, quando confrontados com alguma ameaça a nossas possessões ou a nossa segurança, recuamos ao invés de olharmos para o Senhor, para Deus. Ou como outros que nos cercam, prostrando-se diante de alguma abominável estátua neste mundo. Filhinhos, diz em 1 João capítulo 5, verso 21, guardai-vos dos ídolos.